Olá, amigos da Central TV. Iniciamos agora mais uma edição do nosso programa Mundo Espiritual. Como nós falamos no programa anterior, nós criamos um quadro para te ajudar, para ajudar a se conhecer, para ajudar no teu relacionamento, enfim, tudo aquilo que nós possamos fazer aqui no programa para ajudar nossos telespectadores, nós vamos fazer. Todas as religiões têm uma forma de te apresentar, de se conhecer, de falar quem é você. As religiões de matriz africana têm uma forma especial também. Então nós temos assim, horóscopo espiritual. Como que funciona o relacionamento de pessoas? Quantas vezes a pessoa quer procurar um casamento, procurar uma união? Como que nós vamos saber se o santo combina? Não é assim que a gente fala? Vamos ver se o santo combina. Então nós temos métodos, tem meios para saber. E nós iniciamos esse quadro e nós pedimos para os nossos amigos mandarem nomes, para nós saber e falar algumas respostas também. Então, a Ana de Aquário e o Márcio de Escorpião são da cidade de Cascavel. Então, eles querem saber como que é o relacionamento espiritualmente, como que eles se ajudam, como que vai ajudar, então. No início, o Aquário se sente muito atraído pelos mistérios do Escorpião, mas com o tempo, o temperamento reservado do Escorpiano pode causar ao aquariano e cansar, o aquariano e bloquear sua expansividade. Aí só mesmo um bom entendimento para que tudo dê certo. Então são pequenos detalhes que a pessoa vai se conhecendo e vendo também. Também a Solange de Touro e o João Carlos de Maringá. Então eles querem saber como que é esse relacionamento deles. Vocês dois são igualmente sentimentais. A diferença é que Câncer libera as emoções de maneira impulsiva demais para o seu gosto. Mesmo assim, a relação sempre terá pontos positivos suficientes para manter essa união viva por um longo tempo. Vontade para isso não vai faltar. Ainda mais que entre vocês há uma forte atração. É uma atração sexual acima do normal. Nós temos também a Elisete de Gêmeos e o Edson e o Gerson de Leão, que é de Curitiba. O encontro entre vocês poderá provocar muitas faíscas de paixão, tamanha atração que sente um pelo outro. O problema é que os dois gostam de brilhar e isso causará muitas disputas. Claro, um quer um espaço, outro quer o mesmo espaço. Então, essas coisas assim são pequenos detalhes que nós podemos te ajudar, nós podemos melhorar o teu relacionamento, nós podemos ajudar nesse sentido. Então, toda semana nós vamos captando o teu nome, a data de nascimento, se liga para nós, informa isso e que nós vamos te ajudando de uma forma especial assim que nós pudermos. E esperamos que isso seja útil para você, que seja útil para o seu relacionamento, para a sua união, porque uma união ruim, desgastada, não é bom para ninguém. Então nós, o pessoal da religião de matriz africana, o pessoal de Candomblé, o pessoal de Umbanda, sempre tem métodos para poder te ajudar. Ajudar no relacionamento, ajudar na saúde, ajudar em comportamentos, enfim, porque a nossa finalidade com esse programa, nós já falamos, é que você fique bem, que você se sinta bem e nós possamos ajudar da nossa forma. Outras religiões também já estiveram aqui, vão estar aqui, também falando para você os seus métodos, para que ajude, que a nossa função é sim, o ser humano bem, o ser humano em paz e com harmonia. Nós temos hoje, essa semana nós comemoramos o Dia do Professor. Que profissão! Muitos falam ingratas, muitos falam especiais, Nós falamos especiais, porque não é fácil ser professor. É uma profissão digna de todo o nosso respeito, apesar que hoje, em algumas escolas, nós estamos vendo aí alunos tentando agredir professor e uma série de fatos que a imprensa tem relatado aí que nos causa tristeza. Porque não existe ninguém que não passou por um professor. Não existe médico que não passou por um professor, não existe advogado, não existe engenheiro, enfim, não existe cientista que todos tiveram que passar por uma banca escolar. E dependeram também daquela pessoa, daquele profissional com boa vontade de ensinar e transmitir conhecimento. Então, por isso que é uma profissão muito especial. Nós temos aqui a professora Brígida Carina, nós temos o professor Valmir Biaca e o professor Eloy Correia dos Santos.
Eles são membros da Assintec, são da equipe pedagógica da Assintec, são professores do Estado, professora do município, e nós vamos perguntar para eles essa experiência de sala de aula. Como que é o comportamento deles, como que é o comportamento dos alunos. Boa noite, boa noite. Vamos começar lá pelo professor Eloy. O professor Eloy já esteve aqui no nosso programa e falou da religião indígena que ele se tornou. Inclusive nos causou algumas curiosidades, né? Depois a gente vai falar. Como que é ser professor? Boa noite, Pai Dorival. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês aqui no programa Mundo Espiritual. E falar sobre o que é ser professor é bastante complexo no sentido que, muitas vezes, o professor, como você mesmo mencionou, não é valorizado. Mas, por outro lado, eu penso que todo professor tem isso, não como uma missão, mas um prazer em lecionar. Porque se um dentista, quando faz um tratamento dentário, consegue ver logo em seguida o resultado do seu trabalho, se um advogado, quando libera um preso ou faz com que alguém seja preso, vê logo na sequência o resultado, o professor muitas vezes não vê o resultado do seu trabalho. É como plantar carvalho. Quem planta carvalho nunca vai sentar na sombra dessa árvore. Então, o resultado do trabalho do professor é a longo prazo. Mas eu tenho a convicção de que a educação é uma forma de tornar a sociedade melhor. Todas as pessoas precisam do professor. E ser professor é realizante. Eu me sinto realizado, até porque na Assintec nosso trabalho é de formação continuada de professores. Então, além de trabalhar com os alunos, nós trabalhamos diretamente com os professores. E trabalhar com professores também é uma coisa muito gratificante, porque você consegue perceber a diferença do professor quando você faz um trabalho bem feito de formação continuada. Diferença do aluno com o professor. Muito bem. Professora Brígida, o que é ser professora? Boa noite, Dorival. É um prazer estar aqui, contribuindo, né, nesse espaço, com a minha experiência, né, enquanto professora. Ser professor, ultimamente, é uma profissão um tanto desafiadora. Tá? Embora nós, como o Eloy mesmo comentou, embora seja prazerosa, gratificante, mas é muito desafiadora. Porque a sala de aula, ela é um retrato, ela é um espelho da sociedade. Então, você imagine como está a sala de aula ultimamente, né? Então, nós temos muitos casos de inclusão, nós temos muitos conflitos familiares, né? E tudo isso está sendo representado ali na sala de aula. Então, além disso, o professor tem que dar conta, né, dos conteúdos e contemplando todos esses enfrentamentos, né? Então, é bem complexo essa realidade hoje. Muito bem. Professor Valmir. Professor Valmir já foi de tudo um pouco na vida. Já foi político, já foi um monte de coisa, mas ele se agarrou mesmo na profissão de professor. Como é que é ser professor? Boa noite a todos, a todas, especialmente os colegas professores, né? Esses guerreiros que estão aí na luta. Eu já fiz muita coisa na vida, mas a minha profissão mesmo é professor. E é uma profissão, assim, uma atuação muito perigosa, né? Que é aquele que leva o conhecimento e muitas vezes levar o conhecimento, transmitir o conhecimento não é muito bom, não. Especialmente numa sociedade igual a nossa, olha o que está acontecendo no Brasil ultimamente. Tá? Então, se a população realmente tiver uma boa educação, uma escola que transmite o conhecimento, muita coisa vai mudar. Não dá para entender, né? Ou melhor, dá para entender sim. Por que nós estamos nesse momento tão esquisito, né? Dessa inércia toda? Que realmente falta incentivo, principalmente para os professores. A gente vê muito discurso bonito, né? Valorizando o professor, essa semana mesmo, no dia do professor, né? Quanto discurso bonito. Mas na hora de implementar a política pública de apoio à educação, está faltando, está muito deixando a desejar. É uma pena que isso aconteça. Vocês três fazem parte você é professor do Estado, o professor Eloy também do Estado e a professora Brígida do município. Vocês estão à disposição, digamos assim, parte do seu tempo para a Assintec, para trabalhar ensino religioso.
Professor Eloy, como que é trabalhar ensino religioso? Esse assunto, inclusive o ensino religioso é um assunto que está efervescendo na mídia e no Brasil. Tivemos recentemente um retrocesso, que foi a aprovação por parte do STF do ensino religioso confissional. O que é confissional? Você fazer catequese em sala de aula. Só que, ao mesmo tempo que essa decisão foi tomada pelo STF, é uma decisão política. Porque, primeiro, a Constituição Federal, que é o documento máximo do Brasil, proíbe o proselitismo. A LDB, que dita os conteúdos e métodos da educação, proíbe o proselitismo. E os estados que têm independência nos seus conteúdos, na proposição dos conteúdos para as disciplinas, também são contra o proselitismo, né? Então, o ensino religioso, hoje, de acordo com os documentos, com os materiais e com o bom senso, por que não dizer assim, proíbe qualquer forma de doutrinação. Então, você tem que trabalhar o respeito à diversidade cultural e religiosa. Você tem que trabalhar não a partir da religião, mas sim a partir do conhecimento, porque esse conhecimento vai fazer com que as pessoas venham a respeitar as diferenças, respeitar as diferentes religiões. E o Paraná é pioneiro, assim como a Sintec, né, tem mais de 40 anos. O Estado do Paraná também nessa parceria, num trabalho que é visto não só no Brasil, até fora do Brasil, já é reconhecido, fazendo o contrário do que muita gente pretende, que a escola seja local para você fazer proselitismo e pregar uma determinada fé. No caso do Paraná, com o apoio da Sintec, nós trabalhamos, então, a partir do sagrado, as diferentes manifestações do sagrado. E aí o aluno vem conhecer para respeitar. Mas, como a Brígida falou, é um desafio e é um enfrentamento. Porque muita gente ainda acredita que a sala de aula é o espaço para uma religião específica. E aí isso daí não é direito religioso, isso é privilégio. Então, professora Brígida, como que é essa captação de conteúdo para o ensino religioso? Porque vocês trabalham diversas lideranças. É fácil, é difícil, tem para qualquer um, como que é? Nós consultamos nossas fontes, né? Então, na Sintec, a Sintec ela é composta por diversas lideranças religiosas. Então, a fonte do conhecimento, o conhecimento religioso, que é próprio da religião, nós consultamos através da Sintec. E são essas informações que nós transformamos, né? Então, numa transposição didática para conteúdos escolarizados da religião, né? Então, a religião ela chega totalmente filtrada, né? Então, o professor ele tem que ter esse tratamento didático desses conteúdos, sendo apresentados com a maior neutralidade possível. Porque o professor, muitas vezes, ele tem, na sua identidade, ele tem a sua crença religiosa, ele tem o seu partido político, ele tem o seu time de futebol, por exemplo, né? Mas não é isso que o professor vai estar ali tratando na sala de aula. Ele vai estar tratando o conhecimento de uma forma geral. Assim como eu trabalho em história, por exemplo, civilizações egípcias, maias, astecas, como uma forma de conhecimento, eu também vou trabalhar esses conteúdos específicos do ensino religioso como conhecimento escolarizado. E, claro, consultando fontes fidedignas, que são as lideranças religiosas. Ok. Professor Valmir, qual religião que tem mais dificuldade para angariar conhecimento e depois repassar para os alunos, para os professores? Historicamente, o Brasil, toda a sua formação, né, teve como base o catolicismo. Depois teve uma difusão muito grande das religiões evangélicas, mas tem várias religiões que têm dificuldade e existe muito preconceito, né? Eu cito especialmente as religiões de matriz africana, que o Brasil historicamente construiu toda essa riqueza, que o Brasil é um país muito rico, mas historicamente foi negado a participação do negro, né? E, consequentemente, o negro, a sua religiosidade. Então, todo esse preconceito que existe é por falta de quê? De conhecimento, que é o foco que nós trabalhamos. Mas não é só a religião de matriz africana, as religiões minoritárias. Então, a gente tem que aprender a conhecer todo esse cabedal de religiões para que haja um respeito mútuo. Bonito uma sociedade onde todos se respeitam, né? Então, por que não construir a sociedade? Esse é o foco do nosso trabalho. Mas esse preconceito das religiões de matriz africana é porque elas vieram do negro?
historicamente elas foram construídas aqui no Brasil, né? Porque teve todo um processo de branqueamento da sociedade. Porque na construção da cultura brasileira, a mão de obra foi toda do negro, ele foi forçado a vir da África para cá e foi negada a sua religiosidade. Então é fundamental que se resgate o papel histórico do negro na construção da sociedade brasileira, e especialmente a sua religiosidade. Então, ele no sentido assim, ele tem um preconceito pela cor e pela religião? Sim. Então, é dois tipos de preconceito, religioso e racial. Racial e religioso. Como que está a questão das religiões islâmicas? Nós temos na Sintec o Gamal Almairi, que já esteve aqui. E é interessante que nós temos uma grande comunidade islâmica muçulmana no Brasil. Aqui no Paraná é uma das maiores, inclusive, do Brasil. E existe o que o Gamal sempre fala, a islamofobia. Segundo ele, não é um plano apenas contra as religiões islâmicas, mas contra as religiões de matriz africana, indígena, ou seja, aquele já conhecido etnocentrismo, uma civilização como se fosse superior às outras, né? E isso tudo é arquitetado, projetado, porque aí você acaba tendo medo, e daquilo que você tem medo, ojeriza, repulsa, você acaba atacando. Então, e tudo isso tem a ver com economia, tem a ver com o mercado, a dominação da África, a dominação dos índios na América e da Arábia Saudita tem a ver com riquezas naturais, com petróleo, né? E para isso, então, primeiro você acusa o outro, você demoniza o outro, sataniza o outro, para justificar, a partir daí, a violência e a discriminação. E tirar vantagem. Nós vamos a um rápido intervalo, mas vamos continuar com essa conversa que está muito interessante. O SEBRAS e o GPE criam o curso de capacitação sacerdotal para ministros religiosos das religiões afro-brasileiras. Curso inédito no Brasil, totalmente à distância, visando dar qualidade aos profissionais que atuam na área de consultor espiritual, atendendo à classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho, CBO 2631. Curso estendido, além dos praticantes da Umbanda e Candomblé, a todos aqueles que desejam ter um entendimento maior das religiões. Professores e religiosos qualificados estarão à frente desse curso. Quem são os orixás? Quem são as entidades? Qual a influência em nossas vidas? Matricule-se já. Informações e matrículas no portal do SEBRAS, www.sebras.net. Dando sequência ao nosso programa, eu soube, não sei se foi andorinha, um passarinho, não sei quem que me contou, que a professora Brígida tem uma técnica especial para dar aula, para convencer crianças, enfim. Como que funciona isso, professora? Então, eu estou na equipe pedagógica da Sintec por conta dessa pesquisa, né, que foi desenvolvida em sala de aula, enquanto professora pesquisadora. Então, eu tinha uma situação, problema em sala de aula, uma escola de periferia, com uma realidade muito adversa, né? Crianças que enfrentam fome, não podem estar nas ruas brincando, só têm oportunidade de brincar na escola. Então, o que eu pensei? Com toda a bagagem acadêmica, né, que a gente tem, e com essa disposição das crianças para o brincar, então eu resolvi aliar nessa metodologia, né, para trabalhar, no caso, no ensino religioso, o lúdico no ensino religioso. Então, a partir da contação de história, dos joguinhos, das brincadeiras, eu percebi que surtiu efeito, que teve um resultado assim, muito satisfatório de predisposição da criança em querer aprender. Então, é um estímulo de aprendizagem que as crianças começaram a ter prazer de aprender brincando. Tá certo. Dá um exemplo para nós aqui. Isso não estava no script, mas... Vou precisar desse aventalzinho. Então, uma das formas, né, muitos professores, quando nós vamos dar os nossos cursos, né, de formação de professores, eles perguntam como trabalhar conteúdos tão complexos, ensino religioso, com crianças pequenas.
Então, é partindo do interesse das crianças, né, do que elas gostam, é que a gente começa a preparar, elaborar materiais, né? Então, aqui no caso, nós criamos, né, um avental de contação de histórias. Então, o que está sendo contemplado nesse aventalzinho aqui? Minimamente, a diversidade religiosa. Então, nós temos o trabalho aqui com as 4 matrizes, né? Então, são personagens das 4 matrizes, inclusive uma que não tem religião. Então, a criança, quando ela está escutando essa historinha, ela está se sentindo contemplada também. Então, aqui nós temos exemplo, tem o judeu, o menininho que é de religião de matriz africana, tem a menininha de religião de matriz oriental, tem o indígena e também tem a menininha que não tem religião. Então, nessa contação de história, o professor ele pode abordar qualquer conteúdo de ensino religioso de uma forma, como eu falei, neutra, né? Não precisa adentrar em histórias religiosas, bíblicas, enfim, né? Para não ter essa conotação de proselitismo. Então, é encontrar formas e recursos que a criança perceba a sociedade, a diversidade cultural e religiosa em que ela vai ser inserida, né? E de uma forma, assim, lúdica. Né? Então, a gente percebe o quanto isso atrai a atenção da criança e essa predisposição para a aprendizagem. Que bom. O professor Eloy também diz que é um contador de história fantástico também. Né? Então, como que é, professor? Então, eu sou professor de filosofia. E a filosofia, quando você trabalha ela, tem muitos conceitos que às vezes é complicado até para o adulto. Muitas vezes a gente fala de Platão, da obra A República de Platão, e tem pessoas que acham complicado. Mas quando você fala do mito da caverna, que seria uma história, uma alegoria, todos conhecem e compreendem de uma maneira mais fácil. Então, até salientando o que a Brígida disse, né, a contação de história, a história, ela transporta uma mensagem. Os grandes líderes religiosos sempre foram contadores de história, de parábolas. E essa metodologia da contação de história, ela cativa inclusive adultos. Eu, dando aula no ensino superior e contando histórias, os alunos sempre esperam que você conte mais uma história. E as religiões, quando você conta uma história do Buda, a pessoa consegue compreender quem é o Buda, o que é o budismo, de uma história bem sutil. Histórias do cristianismo, histórias de preto velho, histórias indígenas. E essa metodologia, ela é uma das características do nosso trabalho. Uma das formas, né? Nós fazemos visitas técnicas nos lugares sagrados, levando professores, alunos para conhecer os templos, terreiros, sinagoga, mesquita. Também trabalhamos com jogos, brincadeiras, e a contação de história tem sido a menina dos olhos. Assim. Todo o evento que nós fazemos, além de música, dança, sempre tem que ter a ideia da contação de história. Eu brinco que eu sempre fui um contador de história, mas tive que fazer faculdade, estudar, ter uma pós para ser levado a sério. Mas, na verdade, eu sou um contador de história. Tá certo. Professor Valmir, qual a faixa etária que é tratada assim, do ensino religioso nas escolas agora? De acordo com a legislação brasileira, né, desde os anos iniciais, né, desde o primeiro ano, já pode ser tratado a disciplina. Está na legislação, na LDB e na própria Constituição. No caso aqui dos anos finais, que é o 6º e o 7º ano no Estado, são essas 2 séries que é trabalhado. Mas essa questão do fenômeno religioso vai além da própria disciplina do ensino religioso. Na filosofia, na história, na geografia, na sociologia, também é tratado a influência que a religião tem na formação da sociedade. Existe questionamento, existe assim, por exemplo, as crianças, a minha é disso, porque a minha mãe falou que é, a minha é boa porque o meu pai falou que é. Na sala de aula tem esse tipo de questionamento com o professor? Existe, e como a Brígida, eu acho que salientou com bastante precisão, a sala de aula é um reflexo da sociedade. Como a sociedade é preconceituosa, da mesma forma os alunos têm preconceito, mas é a conhecida frase do Mandela, né? Que ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce odiando outra pessoa, ninguém nasce com aversão ao diferente, nós aprendemos essa aversão. Então, da mesma forma que o aluno chega em sala de aula com preconceito, eu acho que esse é o ponto do nosso trabalho no ensino religioso, é desconstruir esse preconceito e mostrar para ela que a religião dela talvez nem seja tão diferente da religião do outro. E mesmo aquele que não tem religião, ele pode aprender um pouco mais, porque religião é cultura, religião faz parte da cultura, faz parte do nosso dia a dia.
Então, o papel principal do professor de ensino religioso é desconstruir o preconceito e, com isso, favorecer o exercício da cidadania. Agora, eu acho que não, né? Tomara que não, mas no começo, algum tempo atrás, vocês tiveram alguma dificuldade? Vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos sair da criança e vamos falar do professor, porque a Sintec também dá formação para professor de ensino religioso. Como que foi trabalhar a cabeça do professor adulto falar sobre religião? É pior do que com a criança, porque o adulto, ele já está cristalizado nele o preconceito. Nós costumamos dizer que nosso objetivo é fazer com que a criança respeite a religião do outro. Mas antes, foi até perspicaz da sua parte, é o professor que nós estamos desconstruindo. Muitas vezes, o Valmir, o PDE dele, que é um tipo de mestrado sobre religião de matriz africana, ele estudou bastante isso, e ele sempre nos dizia, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é com o professor, que às vezes ele diz assim, a família não quer que trabalhe em matriz africana, o aluno não quer, e na verdade é o próprio professor. Mas, felizmente, nós estamos vendo, acompanhando, muitos professores que começaram a dar ensino religioso, eram um pouco preconceituosos, se negavam a trabalhar a religião do outro, e hoje trabalham com maior tranquilidade, com maior boa vontade. Então, apesar de que com o adulto é um pouco mais complicado, ainda assim é possível desconstruir e reverter esse processo. E, Dorival, é importante frisar que como a gente acompanha há muito tempo já o ensino religioso, não só o ensino religioso, as escolas, né? E nós temos inúmeros exemplos de trabalhos feitos nas escolas onde a gente vê o resultado já. O professor lá fazendo um trabalho muito interessante, e essa questão do respeito à diversidade, pelo menos no interior da escola, a gente verifica já o avanço do trabalho. Claro que é muito por se fazer ainda, mas nós temos avançado muito aqui no Paraná, muito mesmo. Não sei se você teria esse número, mas quantos professores de ensino religioso existem hoje no Paraná? Tem esse número? É variado esse número, porque você tem as prefeituras, os professores de anos iniciais, e você tem no Estado. No Estado nós temos 2.150 escolas. Cada escola deve ter turmas de 6º e 7º ano, que é onde tem o ensino religioso. Se tiver 2 ou 3 professores por escola, então é um universo de 6, 7 mil professores. No Estado. Do Estado, fora os municípios. Nos municípios tem professores, tem cidades que têm professor regente específico para ensino religioso. E tem municípios que não têm um professor específico. Então é aquele mesmo professor que ministra as outras disciplinas. Eu tive aqui pertinho, em Ponta Grossa, inclusive falando com a secretária de Educação Municipal o ano passado, não lembro bem. Eles falaram que lá não tem ensino religioso. Eles têm outra disciplina que completa, que compõe lá, mas não é o ensino religioso. Como que é isso? É um erro, na verdade, porque a única disciplina que está na Constituição Federal é o ensino religioso. Então ela tem que ser parte dos horários normais. Claro que muitas vezes não ofertam. Não ofertam porque dá trabalho. Porque você tem que dar formação para o professor, porque você tem que ter uma entidade consultiva, que é o caso da Sintec, porque você tem que tocar numa ferida da sociedade, que é entender que o outro também é importante, que o outro também tem a sua liberdade religiosa. Então, para alguns é muito mais fácil não trabalhar, não ter o ensino religioso. Porque se for fazer, hoje o Ministério Público está atento a um documento do Ministério Público e muitos promotores estão averiguando se é trabalhado em sala de aula, porque apesar da decisão do STF, na prática, a lei continua a mesma. Você tem que trabalhar a diversidade religiosa e com conteúdos escolarizados, não a partir da fé ou da crença. Mas, por outro lado, existem muitas prefeituras, muitas secretarias municipais que fazem um excelente trabalho, que é o caso aqui de Curitiba. O trabalho feito pela Secretaria de Curitiba, a parte do ensino religioso, é modelo para todo o Brasil, inclusive para fora do Brasil. Poderíamos citar outras da região metropolitana, mas tem muitos municípios que têm essa preocupação. Se tem um secretário preocupado com a educação, é claro que ele vai se preocupar com o ensino religioso, porque está lá nas normas legais. Tá? Então, o trabalho está acontecendo. É assim que muitas vezes as prefeituras acabam conhecendo a Sintec. Porque entram na internet, né, hoje em dia,
Você encontra tudo na internet. Então, ele quer resolver o problema do ensino religioso. O que ele faz? Entra na internet. Quando vai buscar material, formação, encontra a Sintec, os informativos, o livro didático, e aí acabam procurando a equipe pedagógica que tenha em contato, então, com as lideranças. Vamos dar um exemplo aqui, Colombo. Colombo começou um trabalho com a Sintec há 4 ou 5 anos atrás. Hoje em dia eles já fazem sozinhos os eventos, você esteve presente, inclusive, num evento em Colombo. Hoje a prefeitura faz um trabalho brilhante e já por conta própria, né, que se iniciou num primeiro contato com a Sintec. Tá certo. Qual a programação da Sintec agora para esse final de ano? O que tem programado? Quais as atividades? Então, nossos próximos eventos, né, de formação também, né, continuada para os professores e extensivo a todo o público. No dia 8 de novembro, no auditório da Biblioteca Pública, estará acontecendo o Arte e Espiritualidade, na sua 23ª edição. Então, já é um evento tradicional da Sintec, que contempla essa diversidade religiosa, mas essa parte da arte, né, a arte sacra, a arte sagrada das religiões. Nessa edição nós teremos músicas, danças, né, dos representantes religiosos que fazem parte da Sintec. É um evento aberto ao público ou é só para professor? Isso, também é aberto ao público. No nosso site, na nossa página do Facebook da Sintec, tem as informações de como fazer a inscrição para estar participando. Então é dia 8? Dia 8 de novembro. De novembro, na biblioteca. Biblioteca Pública do Paraná. O que mais tem para esse final de ano, Silvio? Tem a jornada, a terceira jornada de ensino religioso, que é 13 e 14 de novembro, que vai ser no Centro de Tecnologia do Estado, de PTE, no Boqueirão. É um evento que é para os técnicos pedagógicos das cidades do Paraná. São 23 núcleos, mais ou menos, e em cada cidade tem um responsável pelo ensino religioso. Eles virão até Curitiba e vão ter 2 dias de formação, com contação de história, palestra de especialistas nas áreas, inclusive o professor Humberto, um abraço professor Humberto, e as alunas dele do colégio da Faculdade Bagose irão apresentar jogos e brincadeiras do ensino religioso. Também teremos um café interreligioso, onde as lideranças vão falar do alimento sagrado dentro da sua tradição religiosa. Então vai ser um evento bastante amplo, que já vem acontecendo também há algum tempo. Dia? 13 e 14. 13 e 14 de novembro. De novembro. Também. E no dia 19 tem o evento da lavação das escadarias, da Igreja do Rosário. Está na semana de consciência negra. E no período da manhã, está aberto também a toda a população. É um evento muito interessante. Acontece ali um diálogo interreligioso no interior da igreja. E depois a lavação da escadaria e todo o cortejo. E no período da tarde tem Vozes do Sagrado, onde cada religião vai apresentar a sua proposta, a sua mensagem de religião, mas através da arte, através do canto, da dança, da poesia, né? Vai ser ali no Memorial, né? Lá no Largo da Ordem, e um evento bem interessante. Vale a pena participar, muito bonito. Também o compartilhando experiência, acho que a Brígida pode falar do compartilhando, porque muitas vezes, nos nossos eventos, quando nós falamos de trabalhar o sagrado, a diversidade religiosa, algumas pessoas que falam assim, mas será que é possível? Será que o professor consegue? Será que dá certo? Será que o aluno participa disso? Será que na prática isso está acontecendo? E aí fala, Brígida, então, do compartilhando. O Compartilhando Experiências, que será realizado no dia 29 de novembro, no Salão de Atos do Parque Barigui. Ele é um evento que contempla o trabalho, as práticas significativas ao longo do ano letivo, práticas exitosas dos professores que deram certo, né? Então, são aquelas práticas que muitas vezes o professor pensa que é impossível trabalhar aquele conteúdo e o professor vai lá e apresenta, mostra o material que foi realizado, mostra os trabalhos das crianças, né? Então, é uma troca, é um compartilhar de experiências com os demais professores. Tá certo. Então, é bem interessante então, para esse nós evento. encerrar esse bloco, nós vamos chamar o Guilherme Aurino Dias Delfino, que vai fazer uma dança para Logum Edé. Então, vamos em homenagem aos professores, né, agradecendo a presença de vocês. Fica mais um pouco, o professor Valmir vai ficar mais um pouco com a gente.
Vamos chamar então Guilherme Aurino Dias Delfino dançando para Logum Edé. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Obrigado. Boa noite. Estou aqui para lhe oferecer uma grande oportunidade. Você que não terminou seus estudos, volte a estudar. Realize o seu sonho. Faça uma faculdade, ingresse num concurso público ou consiga aquela tão sonhada vaga de emprego. Pelo nosso sistema EAD, você estuda no conforto do seu lar. Entre em contato conosco. 41-3669-1433 ou 98805-4273. E o nosso site educacionalprisma.com.br. Estamos lhe aguardando. Voltamos, é bem rapidinho. E nós temos agora nesse bloco a agradável presença do Márcio Marins, que é o presidente do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana e que está aqui conosco para falar sobre tudo das religiões de matriz africana, preconceito, discriminação e as coisas boas também. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui. Boa noite, Dorival. Boa noite, professor. É um prazer representar o Fórum Paranaense das Religiões de Matrizes Africanas aqui no programa. O que é o Fórum? O Fórum, ele nasceu há 8 anos atrás, bem especificamente em 2009, durante a 2ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial em Brasília.
Um grupo grande de lideranças religiosas, sobretudo da Umbanda e do Candomblé, voltaram para os seus estados com a missão de formar fóruns para discutir a intolerância religiosa, para discutir o preconceito religioso, o racismo religioso, que já em 2009 era crescente, que agora nos atordoa com uma perversidade tão grande de invasão de terreiros, de depredação de símbolos religiosos. E nós, da Umbanda e do Candomblé, somos as religiões que são mais visadas por esse tipo de violência e discriminação. O que o senhor atribui a essa violência, principalmente no Rio de Janeiro? Olha, eu creio que para a gente começar a falar de intolerância religiosa e observar quais são as denominações religiosas que mais sofrem com opressão, a gente tem que lembrar que, muito antes de intolerância, existe racismo religioso. Eu deixo uma pergunta. Seríamos nós da Umbanda e do Candomblé tão atacados se os nossos deuses e deusas não fossem negras, negros e indígenas? Tenho certeza que não. É isso que nós falávamos, né, com os professores no bloco passado. Quer dizer, são dois tipos de discriminação, né? A cor e a religião. O que o Paraná está fazendo para melhorar nesse sentido? Bom, existem várias frentes que estão trabalhando, como a da Sintec, como do Fórum Paranaense das Religiões de Matrizes Africanas, como a FUEP, o SEBRAES, enfim. Existem organizações que são históricas aqui no Estado. O Fórum, por exemplo, ele já está indo para o 5º encontro estadual das religiões de matrizes africanas, que reúne representantes de mais de 250, já tivemos um encontro estadual que chegou a mais de 300 representações de terreiros da Umbanda e de Candomblé de todo o Estado, onde a gente a gente dialoga sobre educação, cultura, segurança pública, direitos humanos. Saímos à frente com algumas campanhas, como a campanha Quem é de Axé diz que é, e posteriormente a campanha Ponha o Seu Torso na Rua, que é para dar visibilidade às religiões de matrizes africanas. Existem reuniões mensais, toda primeira quinta-feira do mês na Praça Tiradentes, lá na sede do Fórum, reuniões que são horizontais, com uma coordenação colegiada. O Fórum não tem um dono ou uma pessoa que seja específica, nós temos uma coordenação que é horizontal e discutimos direitos, promoção e defesa da Umbanda e do Candomblé. Nós temos aí um grande arcabouço de atividades, de decretos, de grupos de trabalho, e acreditamos que cada vez mais é hora do Fórum sentar com outras entidades, com outras federações, com outras associações e grupos que fazem a defesa da Umbanda e do Candomblé. Eu vejo ter uma forma de pensar, Márcio, o seguinte: o nosso pessoal mais antigo das religiões, eles tiveram muito sofrimento, porque antigamente tinha que tirar licença na delegacia de polícia para poder tocar um terreiro. Hoje, graças a Deus, graças aos orixás, não precisa mais. Como trabalhar esse jovem da religião? Porque o antigo, muitas vezes a gente vai fazer um convite, ele não vem por receio, por medo, por vergonha de aparecer. Mas como trabalhar o jovem? Porque é isso que nós precisamos. É uma nova geração, sem medo, mostrando a cara. A realidade, ela mudou muito, mas ela também ainda não é uma situação muito fácil para a legalização de um terreiro. A situação para a licença, a situação da retirada de alvará, da fiscalização do meio ambiente, da defesa civil, continua ainda sendo muito mais dura para as religiões de matrizes africanas do que para outras denominações religiosas. Reflexo desse racismo religioso, reflexo do preconceito. Mas, evidentemente, temos mais abertura do que tínhamos no passado. Olha, experimentamos várias ferramentas, convidamos os terreiros de Umbanda e de Candomblé.
A velocidade das coisas agora, com o advento da internet, ela não se compara também a décadas atrás. E na mesma proporção que ferramentas como a internet ajudam muito a fazer articulação e mobilização da juventude, de novas lideranças da Umbanda e do Candomblé, também atrapalha um pouco, porque também tem muita situação que não são as mais agradáveis para nós das religiões que circulam na rede, na internet. E com isso nós temos uma adesão muito grande que está acontecendo muito mais pela dor do que pelo amor. As pessoas estão se aproximando, a juventude está se aproximando mais com terreiros invadidos, com alunos e alunas espancados, e isso não é uma coisa que acontece só em Brasília, em Salvador, no Rio de Janeiro. Nós temos noticiados aqui em Curitiba e região metropolitana, jovens e adolescentes espancados dentro de sala de aula porque utilizavam fios de contas e ojás na cabeça em tempos de preceito. Nós temos terreiros alvejados por arma de fogo, terreiros incendiados. Aqui em Curitiba e região metropolitana, as pessoas estão começando a procurar mais o Fórum e as outras associações que fazem um trabalho similar ao trabalho do Fórum pela dor. Eu acho que muita gente assim, eu não vou participar desse trabalho porque na minha casa nunca vai acontecer. Mas a violência está batendo na porta de cada um, de cada uma, e as pessoas estão procurando mais as organizações. Estão vendo que está chegando. O senhor tem uma atividade junto à Prefeitura de Curitiba, junto à Fundação Cultural. Como que é recebido pela sua religiosidade digamos assim, na estrutura do município? Teve algum preconceito, alguma discriminação? O Márcio é candomblessista, vou ficar meio de lado. Por funcionários, que eu quero dizer assim, na estrutura do município. Não encontramos ainda nenhum tipo de resistência institucional com adeptos da Umbanda e do Candomblé, ou com trabalhos desenvolvidos com a Umbanda e com o Candomblé, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. Pelo contrário, o município e o Estado, eles sempre foram parceiros para a realização das caminhadas, da Alvorada dos Ojás, dos grandes encontros, que são encontros que custam muito caro, trazer lideranças de terreiros para passar 4 dias em Curitiba, discutindo dentro de um hotel, são muitas diárias, alimentação, é um trabalho caro. Evidentemente, há servidores e servidores, mas nós dialogamos com departamentos, tanto do Estado quanto do município, que apoiam as atividades, até porque reconhecem que existe um racismo que também é institucional, que acaba se refletindo com as religiões de matrizes africanas e dentro dos órgãos. Professor, aproveitando, o Márcio, o senhor também faz parte assim, da Sintec e trabalha diretamente assim, também com as estruturas governamentais. Tem alguma barreira que o senhor encontrou por defender, digamos, determinada religião? São muitas barreiras, né? Historicamente, sempre nós tivemos uma certa resistência. Agora, a gente acredita muito nesse trabalho, eu estou ligado mais à educação, né? A Secretaria de Educação procura fazer um trabalho educativo. Como tem todo esse preconceito, a nossa luta é pelo respeito à diversidade religiosa. A gente vê, assim, um trabalho muito bonito sendo feito no interior da escola. Só que o trabalho da educação não é um trabalho que aparece de imediato. A gente procura dar formação para os professores, para que esses professores entendam essa questão. Se o professor não conseguir entender essa questão do respeito à diversidade religiosa, como é que ele vai trabalhar isso em sala de aula? Muito difícil. Então, o grande desafio nosso é esse, é trabalhar o professor para que o professor faça o trabalho em sala de aula. A gente percebe que está avançando, mas a educação é lenta, né? Para até que se possa aparecer, mas o que eu disse anteriormente, para quem acompanha o trabalho de escola, é muito comum na Semana de Consciência Negra ter uma série de elementos que mostram esse trabalho feito no interior da escola. Claro que não vai ser só na Semana de Consciência Negra, mas ali realmente é escancarado esse trabalho que dá resultado, sim. Falando em consciência negra,
Márcio, qual a atividade que o Fórum tem agora durante esse período, durante esse mês de novembro? É bastante relevante falar sobre isso, que essa agenda, primeiro, Dorival, primeiro, professor, falar que essa agenda não deve ser só nossa. Tem outra pergunta que eu deixo. O que é que você tem a ver com isso? Pergunte para você mesmo, o que eu tenho a ver com isso? Porque todas as vezes que um terreiro é invadido, tem a vítima, tem o violador e tem a sociedade que silencia. E o silêncio só protege ao agressor. Ficar em silêncio diante de atos de violência e discriminação também ajuda, serve de combustível para mais discriminação. E, com isso, nós temos uma mobilização nacional, que aqui o Tambores do Paraná saiu à frente, o Tambores do Paraná está convocando para o próximo dia 22 uma passeata contra a intolerância religiosa, às 14 horas na Praça Tiradentes. Todas as outras federações, terreiros estão aderindo, o Fórum já aderiu, está compartilhando, estaremos juntos. E no dia 16 e 17 tem um seminário de Educação e Religiões de Matrizes Africanas na reitoria. No dia 18 faremos a Quinta Alvorada dos Ojais. Amarraremos com laços brancos, com panos brancos, árvores pelo centro da cidade, principalmente na Praça Tiradentes, para lembrar que nós também temos espaços sagrados no centro da cidade e que esses espaços devem ser respeitados. Faremos uma caminhada do povo de terreiro e às 18 horas, no auditório Brasília e Tiberê, faremos um seminário de cultura e tradições de matrizes africanas, fortalecendo culturas, para também entender que a cultura pode e deve ser uma ferramenta de enfrentamento à intolerância religiosa. Como que é trabalhar o Paraná? Porque você conhece atividades afro-brasileiras quase que no Brasil todo. Qual a diferença do Paraná para outros estados? Olha, nós temos uma diferença de mobilização aqui. A articulação, a mobilização, o chamado para os terreiros da Umbanda e do Candomblé, aqui ele é um pouquinho mais difícil, até porque nos venderam, apagaram a história da população negra Sim. dos nossos livros, negam que as religiões de matrizes africanas existam aqui. Tem gente que fora fala assim, existe Umbanda e Candomblé no Paraná? Porque existe uma negação de Curitiba e do estado do Paraná como um todo, por acreditar que esse aqui é o estado de colonização europeia, essa aqui é a capital de poloneses, italianos, ucranianos e alemães, mas isso dificulta um pouco a articulação e a mobilização. É bem diferente de alguns outros estados que as pessoas aderem às campanhas, às caminhadas com mais facilidade, por terem menos vergonha de dizer que é de axé, tem mais orgulho de assumir a sua religiosidade, visto que a sua religiosidade é um pouco mais respeitada e reconhecida nos seus estados. Mas estamos avançando. Isso é bom. E, Dorival, é uma questão muito marcante, né? No interior das escolas, às vezes o aluno ele é praticante da religião, mas ele prefere não dizer em função da discriminação. Porque se ele fala que é praticante de Umbanda e Candomblé, aí, a gente lembra quando ele era criança, né? Ah, mas é o macumbeiro, né? Inclusive entre os professores, né? Só que nós estamos avançando muito nessa questão. Eles estão assumindo, a coisa está avançando. Mas aqui no Paraná, como em função dessa coisa do que não tem Umbanda e Candomblé aqui, é um absurdo, né? Mas está se avançando, sim. Só o Sebras tem quase 800 cadastrados. Né? Fora, eu acredito que deve ter entre 4 e 5 mil terreiros no Paraná, entre Umbanda e Candomblé. Mas não é a culpa do próprio pessoal que se esconde? Exato, isso é resultado de um processo histórico de opressão, que por isso a necessidade de afoxés, fóruns de religião de matriz africana, da Sintec, do Sebras, do Grupo Atinsá, do Grupo Obatalá, de tantos outros grupos que estão se aproximando para fortalecer essa luta, que não é de um terreiro, é de um conjunto de terreiros de Umbanda e de Candomblé que devem compreender que só conseguiremos fazer esse enfrentamento se for de forma coletiva.
de forma solo, de forma individualizada, a gente não vai conseguir avançar muito. E os terreiros vão começando a se conscientizar que devem botar o seu povo na rua, que devem fazer resistência, que devem participar das caminhadas, assim, não tendo vergonha nenhuma de assumir que é de Umbanda, de assumir que é do Candomblé. Tá certo. Nós vamos ter outras oportunidades, porque esse papo vai longe. Eu quero agradecer a presença do meu irmão, né, mais uma vez aqui. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, né? A IDE vai fazer uma dança afro, até para homenagear essa religião, essa cultura. Obrigado, Márcio. Obrigado, Valmir. Até sexta-feira, se Deus quiser. E os orixás querem, nós vamos estar aqui.